Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Duas marcas inconfundíveis, inegociáveis, indiscutíveis da vida da igreja local. Só duas que eu vou mencionar, são muitas, mas duas marcas muito evidentes: comunhão e amor. São duas marcas da vida de um discípulo. Nós temos no na nossa logomarca uma expressão: amor e serviço, cuidado e serviço, amor e comunhão. Nós queremos viver isso, nós desejamos isso, e são marcas que são expressas de forma absoluta pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele deixou o seu trono de glória e veio ter comunhão conosco, e Ele o fez por amor. E essas marcas são atributos do reino de Deus. Precisam estar presentes em nós. Precisam estar em nós. E ontem, ouvindo um irmão falando algo tão simples, mas tão impactante: se não for por amor, não é de Deus. Minha teologia, ou minha energia, meu jeito de conduzir qualquer coisa, seja meus filhos, seja o que tenho que disciplinar, seja o que tenho que coordenar, seja o cliente que eu tenho que conquistar, seja qualquer atividade, se não for por amor, não é de Deus. Porque Deus é amor, é atributo do reino de Deus. E viver em amor, viver em comunhão no corpo de Cristo, não só com abraços, não só com palavras, embora abraços e palavras também são importantes, fazem parte, mas com serviço. Não só com o serviço, mas com aliança. E não pense que aliança é algo fácil. O tempo todo, Satanás trabalha para quebrar alianças, ou para impedir alianças, mas o amor, ele é expresso em serviço, ele é expresso em palavras, ele é expresso em abraços, mas ele é expresso em aliança. E a aliança é um princípio do reino: fidelidade, lealdade, perseverança. E é algo que o Senhor nos diz que estaria naqueles que creem nele. E nós queremos ver alguns textos falam exatamente disso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Palavras que para nós podem parecer só ilustrativas, só como um símbolo, mas para Deus são mais do que símbolo. Para Deus elas são absolutas: pão, comunhão, amor, cálice, bênção. E essa mesa, nesta manhã, a mesa da ceia do Senhor, é uma mesa de renovo, de comunhão, renovo de amor, que precisam estar presentes em nós e em tudo que fazemos, em tudo que vivemos. E a correria, os desgastes, às vezes a ansiedade, a apreensão, às vezes só a determinação nos rouba de sermos leves, focados em amor, serviço, comunhão, lealdade, fidelidade, perseverança. E Paulo vem e diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos, como nessa manhã, não é a comunhão do sangue de Cristo? E aí vem um elemento de muita importância no nosso entendimento doutrinário:
o sangue de Jesus na minha vida e o sangue de Jesus na sua vida nos torna uma só família. E família hoje, mas já há muito tempo, é um lugar de dificuldades, de atrito, de brigas. E a solução mais imediata e universal é: separa. Separar é a melhor opção na nossa carnalidade, mas é a ação mais contrária ao amor que pode existir. Então eu não me dou bem com esse meu irmão, eu não me dou bem com esse marido, eu não me dou bem com essa pessoa, eu não me dou bem com esse parente, então é melhor não encontrar, é melhor não ter comunhão, é melhor ir cada um para o seu lado, é melhor cada um seguir sua vida. E a gente tem isso como contexto de família. Por isso muitos na vida da igreja trazem também essa realidade: se eu não estou satisfeito, é melhor separar. E a Bíblia nos diz, segundo essa mesa e tudo que ela expressa, que mesmo Deus tendo todos os motivos de continuar separado de nós, santo, puro, Ele enviou o seu Filho para nos levar de volta ao Pai. Por puro amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nessa manhã eu e você podemos colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero com meus irmãos na igreja, que talvez não seja tão difícil quanto com meus irmãos em casa, meus parentes, meus familiares, mas com todos eles eu quero uma ação de amor. Eu quero, Senhor. Eu não quero uma bravata como evangélico para provar, para mostrar, para eu estar num lugar que Deus não se decepciona comigo. Não, eu quero realmente o fluir de amor, porque sendo muitos, somos um só corpo, ou um só pão. Sua família, minha família, por mais que sejamos muitos, por mais que cada um more em algum lugar, às vezes muito distantes, nós precisamos entender que somos um só corpo. Quando o salmista diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele está falando sobre a importância de andarmos unidos. Poderia usar a palavra juntos, mas é mais do que juntos. Juntos pode ser só um estado momentâneo, físico, mas unidos fala de alguma coisa que é lá no coração. E nessa manhã nós vamos para diante do Senhor com essa mesa da ceia, dizer: Senhor, eu quero crescer em amor e comunhão. E não há ninguém nesse lugar, nenhum de nós, que possa dizer assim: poxa, mas tá bom, ok, eu estou satisfeito, mas nunca é problema, mas é bom, né? É bom. Não, cada um de nós pode ir para diante do Senhor: Senhor, o quanto eu sou miserável pecador, o quanto eu preciso crescer em amor e comunhão. Porque isso não depende do outro, isso só depende do quanto Deus está trabalhando na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade, na minha forma de pensar, operando santificação. Eu quero ser transformado, Senhor. Eu não quero ter 50 anos, 60 anos, talvez 30 anos. Eu não quero continuar minha vida sendo o mesmo. É do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, tem as mesmas limitações. Eu não quero, Senhor. Eu quero crescer em amor, eu quero crescer em comunhão. A palavra do Senhor nos diz que em Atos capítulo 2, 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Nesta manhã, se você veio ao culto nem lembrando que era ceia, você pode se lembrar: Senhor, eu quero mais do que me lembrar que hoje é o primeiro domingo do mês e que é ceia. Eu quero me apropriar desse altar para um renovo de comunhão com o corpo de Cristo.
já sabendo que isso demanda cortar na minha carne. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto, como ficar em casa, como cuidar só das minhas coisas, como sair para o lazer, para o descanso. Eu preciso, eu quero, eu tenho direito. Eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas para eu investir em comunhão. Eu quero isso, Senhor. Eu quero crescer isso. Eu estou diante da mesa do Senhor que expressa comunhão. É a mesa da comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Senhor, como membro de uma igreja local, eu preciso orar mais. Como membro de uma igreja local que está buscando crescer em comunhão, eu preciso estar mais nas reuniões de oração. É normal que a gente tenha o entendimento de que eu vou à reunião de oração se eu preciso de alguma coisa. Mas a palavra está nos dizendo que faz parte da comunhão nós permanecermos no pão, no cálice, no amor, nas orações. Senhor, muda a minha forma de pensar sobre igreja, sobre reuniões, sobre irmãos, sobre pessoas difíceis, sobre o que eu quero, porque eu quero crescer no que essa mesa expressa: comunhão, amor, serviço, interdependência. João declara, capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Portanto, nós podemos olhar para as pessoas que não conhecem a Jesus, não creem em Jesus, e apenas dizer, elas são resistentes, elas são duras, essas pessoas são incrédulas, essas pessoas não querem nada com o Senhor. Mas nós podemos olhar de outra forma. Nós podemos olhar, à medida que nós formos um, segundo o texto sagrado, as pessoas crerão em Jesus. Um não é fazer churrasco juntos, embora é muito bom fazer churrasco junto. Um não é frequentar culto junto, ou estar na mesma célula, embora é muito bom frequentar culto e estar numa célula, mas diz respeito a uma experiência espiritual intensa. As experiências, as cores, os perfumes, os resultados, os pontos tratados são individuais, mas o Espírito é um só. Então, Senhor, eu quero realmente que o Senhor trabalhe na minha vida para que, como nessa mesa, compartilhando do pão, do cálice, eu cresça em comunhão, em serviço, e como diz a Tua palavra, sejamos um. E a gente pode pensar no que compõe uma igreja, uma liderança muito top, muita gente, recursos, uma obra admirável na cidade. A gente pode pensar na igreja de várias formas, mas só há uma forma de pensar numa igreja local, um grupo de homens e mulheres salvos, nasceram de novo, que vivem em comunhão. Entre eles o Senhor levanta presbíteros, entre eles o Senhor levanta diáconos, entre eles o Senhor levanta pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, e o Senhor levanta dons, o Senhor levanta ministérios, mas o que gera essa igreja local é comunhão. E uma comunhão que produz fortalecimento de aliança. Por isso o Senhor vem e diz: e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. A vida da igreja local, assim como a vida de uma família, não é fácil. Não é fácil porque simplesmente não é fácil. Não é fácil porque temos um arqui-inimigo que quer destruir a igreja e quer destruir a família.
Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. E nos manter firmes, focados nisso, não é fácil, porque tem muito entretenimento. O tempo todo nós estamos cheios de entretenimento. E o tempo passa e a gente fica entretido, e a gente não faz o que precisava, não foca o que precisava. E esse entretenimento ainda tem uma maldição, ele vai afetando nossas emoções, e nós vamos, ai meu Deus, não temos noção do mar de emoções, de pensamentos que o entretenimento, e não precisa ser só esse entretenimento, é muito entretenimento. Para alguns até hoje é novela, para alguns até hoje é o carro, para outros é futebol, para outros, não importa qual tipo de entretenimento, coisas que nos tiram os olhos do foco em Cristo Jesus. E se eu não tenho foco, eu estou sempre reclamando, chateado, ou decepcionado, ou frustrado, ou esvaziado, enfraquecido. Então eu não consigo perseverar contra o maligno para viver o que Deus tem para eu viver como família e como igreja. Então não é fácil viver família, não é fácil viver igreja, não é porque não é fácil, é porque o diabo trabalha contra isso. E se eu não foco, se eu sou distraído o tempo todo, vai ser mais difícil ainda. E ainda, eu não vou crer em nenhuma solução. Eu vou dizer, eu concordo, mas olha, nos dias de hoje, ter comunhão com a igreja, ou então estar em família é muito difícil. A gente vai sempre ter uma justificativa, mas a Bíblia nos mostra, nessa mesa nós vemos que Jesus se entregou, não precisava fazer isso. Filho de Deus, santo, trindade, puro, eterno. Ele se deu, ele se entregou, cortou na própria carne, própria glória. Ele se fez servo, e servo até a morte. Esvaziou-se de toda a sua glória, de todo o seu poder, por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou seu Filho, e Ele morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Senhor, eu quero viver isso. Eu quero experiências muito impactantes na minha vida pessoal, de andar mais por amor, de servir mais, de cuidar mais, de ter comunhão. Eu quero, Senhor. E na maioria das vezes nós não temos comunhão porque a nossa ideia acerca de alguém é sempre fundamentada no que vemos sem comunhão. Mas com todos nós aqui, eu com cada um de vocês, ou cada um de vocês com cada um de vocês, ou cada um de vocês comigo, todos nós, se sentarmos para ter comunhão, vamos conhecer características que nós não imaginávamos e que vão nos fazer, pela comunhão, ainda que só em conhecer algumas coisas, olhar para essa pessoa de outro modo. Senhor, eu quero me apropriar disso que está nessa mesa hoje, comunhão. Porque assim como o Senhor perdoa as minhas dívidas, eu quero perdoar o que me ofende. Assim como o Senhor veio ter comunhão comigo e eu não mereço, eu quero ter comunhão com alguém que eu também acho que não merece. Eu quero ter comunhão, Senhor. E não é comunhão superficial, não é comunhão só de fazer coisas juntas, mas comunhão de amor. Eu quero isso, Senhor. E talvez isso seja um foco específico para você na sua casa, sua família nessa manhã. Se eu quero experimentar o desatar, o desembolar, o laços e nós sendo desfeitos, porque eu tomei uma atitude de comunhão e amor. Eu quero isso, Senhor. A palavra do Senhor diz, porque assim como um corpo, em um corpo temos muitos membros, e em todos os membros tem a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa semana eu ouvi um testemunho, uma pessoa falando assim, olha, se não fosse nossa comunhão no corpo, nossa perseverança na congregação, na igreja local, nós já teríamos sucumbido.
E eu posso dizer, eu e a Dani, se não fosse a comunhão, o pastoreamento do Asaf, Rosana, a comunhão no corpo de Cristo, se não fosse eu poder ter que ministrar a palavra e discipular vidas, se não fosse eu ter que me envolver completamente, porque essa foi a decisão lá atrás da minha vida, me envolver com o corpo de Cristo, eu também não estaria aqui. Eu e a Dani não estaríamos aqui. Nosso casamento não estaria aqui. É a comunhão do corpo de Cristo que nos edifica, nos sustenta, nos fortalece. E eu repito, a comunhão não é participar de tais cultos que eu dou conta. A comunhão diz respeito ao amor, diz respeito a relacionamento, interdependência, a nos doarmos, a nos darmos, a mudarmos a prioridade, a escala de prioridades da minha vida. De mudarmos como a gente olha e pensa, porque às vezes a gente está em comunhão, estou em comunhão, eu estou em comunhão. Fulano é assim, mas eu estou em comunhão. Fulano é assado, eu nem gosto, mas eu estou em comunhão. Não, eu quero é amor. E quando tem amor envolvido, e amor é a presença de Deus mesmo, muda, não é só uma forma cascuda de lidar com o outro. É vínculo. Interdependência é servir um ao outro, e essa é a vida do corpo de Cristo. Isso é o que está expresso aqui nessa mesa. A palavra do Senhor diz em Efésios: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu convido você a fechar os seus olhos por um tempo.